Bem-vindo a Marte! Em 2037, os primeiros colonizadores chegaram ao planeta vermelho, criaram as primeiras bases e nas décadas seguintes, várias empresas começaram a chegar ao planeta com o intuito de criar uma colônia autossustentável. E agora, você é um dos astronautas-chefes de uma dessas empresas e tem como objetivo suprir as demandas da colônia ao mesmo tempo que cumpre seus próprios objetivos. Vocês estão prontos para encarar esse grande desafio da humanidade? Esse é o On Mars! E aí, galera, eu sou o Torugo e você está na Mesa Secreta. E esse é um jogo que eu queria falar há muito tempo, o incrível On Mars. Mas esse não é um vídeo comum de regras, eu quero mostrar o jogo, mostrar alguns elementos, como ele funciona, mas sem entrar em detalhes de regras, senão vai ficar uma coisinha muito maçante para quem quer só conhecer o jogo de uma forma geral. Espero que assim você mate sua curiosidade sobre o jogo e conheça ele de uma forma geral, para poder decidir se você vai adquiri-lo ou não, porque é um jogo bem caro, não dá para você comprar às cegas. On Mars é um jogo para 1 a 4 jogadores, uma duração média de 80 a 150 minutos, de acordo com a caixa. Mas todo mundo sabe que esse valor é uma ilusão e a partida vai, claro, facilmente para umas 3 horas. Mas é um tempo que passa bem rápido, você fica muito imerso aqui no jogo, então você nem percebe esse tempo passando. Foi lançado esse ano, em 2020, e em 2020 ele chegou ao Brasil pela Mosaico Jogos. Eles importaram o jogo, ele é totalmente em inglês, os componentes não tem nenhuma dependência de idioma, as cartas e tal. O manual vem em inglês, mas a Mosaico disponibilizou uma versão traduzida no seu site. Seu autor é o português Vital Lacerda, ele que tem outros grandes jogos, inclusive com as caixas gigantescas como essa daqui, que é o Escape Plan, Vinhos, Galerist, Lisboa, Kanban e CO2. Todos os jogos com umas características bem marcantes. São muitas regras, o tema bem presente e os componentes de altíssima qualidade. E tudo isso pode ser visto no On Mars. E para fechar a ficha técnica, vale mencionar o seu artista, que é o Ian O'Toole, que já trabalhou com o Lacerda em outros de seus jogos, que eu já citei, e é um artista muito versátil. Ele vai desde artes mais rebuscadas, como o Lisboa, e até algumas coisas mais futuristas, como o Escape Plan e o Black Angel, que não é do Lacerda, mas ele também é um artista. No final desse vídeo eu vou dar minhas opiniões sobre o jogo, suas regras, os componentes, a arte, tudo nele. Então já deixa aí o seu like, se você não é inscrito, se inscreva e ajude a gente. Vamos então dar um passeio nas regras de On Mars. Bom, esse é o On Mars, já está aqui todo montado para uma partida para 4 jogadores. Já deu para ver que é um jogo bem grande, né? Ele mal cabe aqui na mesa. E por esse motivo eu estou usando só um tabuleiro de jogador. Cada jogador tem seu próprio tabuleiro na sua cor, né? Mas vamos usar só um. Bom, a ideia desse vídeo é só dar um passeio mesmo pelo jogo, mostrar todos os seus elementos. Então eu propositalmente vou deixar vários detalhes de fora para não bagunçar muito sua cabeça. Começando pelo tabuleiro principal. A arte do tabuleiro remete muito a uma central de comando. Então é como se fosse alguém olhando por um painel, tendo todas as informações da colônia. Repare que o mapa é quase que separado ao meio. De um lado temos a superfície de Marte e do outro a órbita, onde fica a estação espacial. Nos cantos temos as ações disponíveis de cada lado. Cada círculo desse aqui representa uma ação. Durante o jogo, nosso astronauta-chefe vai fazer a viagem entre a órbita e a superfície diversas vezes, né? Vai e vem. E onde ele estiver são as ações que ele poderá fazer. Então, se você estiver do lado da órbita, você vai poder fazer essas ações. Se você estiver do lado da superfície, você vai poder fazer essas ações. Aqui no tabuleiro do jogador, nós temos no centro a árvore de tecnologias, que são essas fichas que vão ser adquiridas para nos dar novas habilidades. Temos o depósito de recursos, minério, energia, água, plantas e oxigênio. No início do jogo só podemos armazenar 2 de cada.
Aqui temos os nossos trabalhadores disponíveis, são esses 3, e poderemos adquirir esses outros durante o jogo. Detalhe que só temos espaço para 4, então temos que construir esses abrigos para liberar mais 2 espaços. Temos 3 bots para construir e um que já está em jogo aqui no nosso abrigo inicial. Temos o rover, que ele está aqui do lado de fora, mas para todos os efeitos é como se ele estivesse ali na mina. Só que para não bagunçar, a gente deixa ele de fora e coloca no jogo só quando precisar. Temos aqui o depósito dos cristais, todo mundo começa com 1. Qualquer cristal que você adquirir durante o seu turno vem para essa área, eles não estão disponíveis ainda. No início do seu próximo turno, eles vêm para cá, para esses 2 espaços, o que sobrar é perdido. E aí sim, eles estão disponíveis para usar. Temos os foguetes em construção e o hangar, que é para onde os foguetes prontos vão. Construir foguetes te dá um novo espaço para armazenar cristais e te dá também novas ações executivas. No início do jogo temos só essas 3, depois você vai desbloqueando mais. Os jogadores também recebem 3 cartas de objetivo pessoal. Tudo aqui no seu tabuleiro tem um limite ou libera alguma coisa ao ser colocado. As rodadas são relativamente simples. De acordo com a ordem de turno, cada jogador vai fazer uma ação principal e uma secundária. Se você estiver na órbita, você vai poder fazer uma dessas ações aqui. Se você estiver na superfície, essas ações. As ações executivas disponíveis no início são só essas 3, cada uma custando 2 cristais. A primeira deixa você mover o seu robô 2 espaços e aqui você adquire um recurso do suprimento. Cada ação executiva custando 2 cristais. Vamos começar com as ações de órbita, que é onde planejamos e deixamos a nossa área de jogo pessoal mais forte. Algumas ações custam trabalhadores e outras não, mas não se preocupe com isso agora. A primeira ação é a de pegar projeto. Você vai pagar um trabalhador e vai pegar uma das cartas disponíveis aqui no display. A carta vem para sua área de jogo e você coloca um prédio em cima da carta. Você também recebe um recurso do tipo da carta, que vai aqui para o seu depósito. Esse é um projeto de um upgrade, que por enquanto não está pronto. Depois você vai colocar esse prédio aqui no tabuleiro e aí sim o projeto vai estar completo. Mas isso é outra ação. A próxima ação é aprender uma nova tecnologia. Você vem aqui no grid e pega um tile de tecnologia pagando o custo impresso. Aqui não custa nada, aqui vai custar uma energia e aqui uma energia e um recurso qualquer. O tile adquirido vem aqui para o seu tabuleiro, para essa área chamada de laboratório, e tem que encaixar num desses 2 espaços iniciais. Colocando aqui, você receberia um desses recursos e aqui embaixo você receberia um cristal. A próxima ação é a pesquisa e desenvolvimento. Você vai pagar um boneco e aí você terá direito a fazer 2 upgrades em suas tecnologias. O custo está aqui em cima, então esse upgrade do meu abrigo está no nível 2, vou passar ele para o nível 3, pagando um oxigênio, e na hora eu vou ganhar um minério, que já vem para o meu depósito. Meu segundo upgrade, eu posso subir esse cara aqui, pagando um recurso qualquer, ou subir de novo meu abrigo, pagando mais um oxigênio. Só que eu não tenho outro oxigênio, mas minério é um recurso coringa, então eu poderia pagar esse minério e aí sim fazer esse upgrade. O nível da tecnologia influencia na força que você vai fazer determinadas ações ou construções. Próxima ação é o suprimento. Aqui você pega um desses recursos quaisquer disponíveis, desde que você tenha espaço para armazená-los. O limite de recursos é a quantidade de abrigos que você tem construído mais um. Como todo mundo já começa com 1, o limite é 2. Construindo mais abrigos depois, vai aumentar o seu limite. E por último, temos essa ação que é a nave de pouso, que permite que você mova o seu astronauta da órbita para a superfície. Normalmente não se utiliza muito essa ação, que a gente faz a viagem utilizando o ônibus, mas é uma opção. Vamos agora para o outro lado, ver as ações de superfície, que é onde construímos de fato as estruturas aqui em Marte. Vamos começar pela ação Centro de Controle, que é onde nós vamos fazer movimento com os robôs. Com essa ação, você ganha 2 movimentos para os bots e 2 movimentos para o rover. Os bots são construtores e limpadores. Ao movimentá-lo, onde ele parar, se tiver um tile de descoberta ou um cristal, ele vai ser destruído. E a área ao redor do bot é a sua área de construção de prédios ou upgrades futuramente. Já os rovers viajam pelo mapa
coletando cristais por onde eles passarem, não precisa ficar por cima. E onde ele parar, ele ganha o tile de descoberta e realiza ele na hora. No caso, esse daqui te daria 3 recursos de água. A próxima ação é a construir prédio, e essa é uma das mais complicadas do jogo, porque acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas basicamente é você construir um novo tile no mapa. E são 6 tipos de prédios: a mina, gerador de energia, extrator de água, estufa, condensador de oxigênio e os abrigos que ficam no tabuleiro de cada jogador. Os custos de cada prédio estão aqui embaixo. Então, para construir o extrator de água, eu tenho que pagar um oxigênio. Para construir a mina, eu tenho que pagar um trabalhador. E o abrigo custa um oxigênio. Construir um prédio te pede vários requisitos. O primeiro deles é que tem que ser construído na área adjacente a um bote que você já tenha. Então eu tenho esse bote, poderia construir aqui, e eu tenho esse outro bote, poderia construir aqui. Se eu quiser construir um prédio adjacente a outro do mesmo tipo, eu vou estar construindo um complexo. Para construir essa estufa, eu teria que ter uma tecnologia de estufa nível 2, porque são 2 prédios que eu vou estar me conectando. E olha só, aqui no meu tabuleiro eu tenho uma tecnologia de estufa nível 2, então eu posso fazer essa ação. Você também poderia construir o seu prédio separadamente, e aí você não precisava de tecnologia nenhuma. O único requisito é que ele tenha 2 de distância de um outro prédio do mesmo tipo. Legal, então eu decidi construir uma estufa aqui. Então eu vou pagar uma água, pego o tile, ele vem para cá, primeira coisa, eu coloco os cristais onde tiver a setinha, e aí sim eu viro o tile e ele está construído. Ah, e você não pode girar o tile, ele tem que ter sempre essa orientação. E o que você ganha ao construir prédios? Primeira coisa, recursos de acordo com o nível do complexo construído. Se foi um prédio isolado, 1 recurso. Se foi um complexo nível 3, você ganharia 3 desses recursos. Ao construir um complexo, você vai pegar um cubo da área do mesmo tipo, então vou pegar o cubo da área verde e vou colocar aqui nessa área do cubo verde. Então, eu construí um prédio verde, vou colocar na coluna verde, na minha cor azul. E aí agora vamos ver o que é essa área. Essa é uma área muito importante. Ela é o LSS, é o Life Support System, ou Sistema de Suporte à Vida. Toda vez que um prédio for construído, se foi complexo ou não, você vai dar uma olhada aqui. Esse LSS é o que dita quais as demandas da sua colônia. No início do jogo, nossa colônia é nível 1 e esse cara está falando onde a gente quer chegar. Cada vez que um prédio é construído aqui no mapa, você vai subir o marcador daquele tipo e receber os benefícios. O primeiro prédio construído sempre vai te dar 2 pontos e eu esqueci de botar os benefícios. Pronto, corrigido. Então, cada vez que você sobe aqui, você vai ganhar esses benefícios aqui de cima. Nesse exemplo, eu estaria ganhando 1 ponto por colonizador que eu tiver aqui. Então, eu ganho 3 pontos. E eu também ganho um desses benefícios, que pode ser mover o meu bote 2 espaços, ganhar um cristal, ganhar um minério ou recuperar um dos meus colonizadores para cá. Todos esses benefícios são sorteados e influenciam bastante no momento que você vai construir um prédio, que aí você sabe exatamente qual a pontuação que você vai ganhar. Aqui você ganharia 2 pontos por abrigo que você tenha no jogo, pontos por tecnologia, e aqui 2 pontos por tile de descoberta que você tenha coletado. Mas cuidado, construir prédios acima da necessidade da colônia não te dá benefício nenhum. Você até pode fazer isso, mas você vai deixar de ganhar esses pontos todos aqui. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, eu estou construindo meu 3º prédio, eu não teria ganhado nada disso. Quando todos os níveis alcançarem esse marcador, a colônia sobe de nível e uma série de coisas vão acontecer. Primeira coisa, remover todas as cartas de projeto. Você vai abrir mais 12. Abrem novos tiles de tecnologia. E você também preenche o armazém com novos recursos. E vai rolar também uma pontuação intermediária aqui, ó. Para cada cubo que você tenha colocado, você vai ganhar essa pontuação. 1, 2, 4, 7 ou 11. Bom, bastante coisa, né? Como eu falei, essa é a parte do jogo com mais coisa para ficar de olho. E porque é muita coisa para checar.
Então, construiu o prédio, ganha recurso, sobe aqui, ganha os benefícios. Basicamente isso. E a próxima ação é a de dar um upgrade nos prédios. Para isso, você tem que ter uma carta de projeto. Você vai pagar o custo da carta, que é um minério, e vai colocar esse token num prédio do mesmo tipo da carta. Então, colocaria aqui num prédio verde. Tem que respeitar também a área de construção do robô. Com isso, esse prédio vai te gerar recursos e agora você tem uma nova ação executiva desbloqueada. Essa ação executiva tem o mesmo custo dessas ações executivas básicas do tabuleiro. Você paga 2 cristais ou um cientista verde. E por falar em cientista, essa é a nossa próxima ação, contratar um cientista. Você vai colocar o seu trabalhador aqui e vai pegar um dos cientistas disponíveis, pagando o custo que está aqui embaixo. Como eu já tenho uma carta verde, eu vou pegar o cientista verde. Aí eu tenho que pagar 2 águas. Pego o cientista e a carta. Agora esse cientista é meu e eu posso usar para ativar ações executivas minhas ou até dos meus oponentes. E tem que ser da mesma cor, né? Cientista verde ativa cartas verdes. Enquanto o cientista estiver sobre a carta, essa ação executiva fica de graça, tanto para o dono do cientista quanto para o dono da carta. Bem interessante. As cartas de cientistas vão te dar pontos no final do jogo. Então, essa carta verde vai me dar 3 pontos por prédio avançado de oxigênio do tabuleiro inteiro. Pode ser meu ou dos oponentes. E quando um cientista é contratado, o espaço vazio tem que ser preenchido por uma dessas cartas de contrato. O jogador que comprou o cientista vai olhar todas as cartas, vai escolher uma e colocar aqui. Essa carta pode ser adquirida como uma ação de cientista, custa 1 cristal e vai ficar disponível aqui também para o jogador. E esses são objetivos. No final do jogo, se você cumprir, você vai ganhar os pontos aqui embaixo. Se você não cumprir, você perde pontos. Essa carta, por exemplo, pede que você tenha pelo menos um prédio avançado num complexo de tamanho 4 de abrigos. Já essa outra pede que você entregue esses recursos. Por último, temos a ação de receber naves. Você vai pegar uma nave aqui da sua área de construção e passar para o seu hangar. O custo é uma planta e uma água. Com isso, você vai receber também 2 novos trabalhadores ou um trabalhador e um robô. O novo trabalhador vem aqui para sua área pronto para ser usado e o robô vai para um dos seus abrigos. A nave que você for construir pode ser qualquer uma delas. Cada uma vai te liberar uma ação executiva diferente. Além disso, você ganha também um espaço adicional para armazenar um cristal. No fim do jogo, cada nave no seu hangar vai te dar 3 pontos, mas elas podem ser usadas também para fazer a viagem da órbita para a superfície e vice-versa, sem depender do ônibus espacial. É meio custoso porque você vai estar sacrificando pontos, mas há momentos que fazer essa viagem livre pode fazer muita diferença. E essas foram todas as ações do jogo. Vamos dar uma olhadinha agora nos custos das ações e nas forças. Algumas ações requerem um trabalhador e outras não. Você pode olhar por esse trabalhadorzinho vermelho aqui, ou até pelos quadradinhos marcados. Se tiver um quadradinho, você tem que colocar um trabalhador ali. Quando eu for fazer a ação, se já houverem outros trabalhadores ali, sejam meus ou dos oponentes, ela fica mais cara, tem que pagar uma penalidade em cristais ou trabalhador. Então, no caso, tem que pagar 2. Eu posso pagar esses 2 trabalhadores aqui, eles vão para essa área, ou eu posso pagar esses 2 cristais que serão removidos do jogo, ou um de cada. Beleza, paguei e agora eu executo a ação normal. Quando eu for fazer a minha ação, se tiver tudo cheio, não tem problema. Eu vou remover todos os trabalhadores do jogador que tiver mais, no caso é o amarelo, saem todos. Agora abriu espaço, eu vou colocar meu boneco, pago o custo extra em cristal ou outro trabalhador e realizo a ação normalmente. Outras ações, além de ter que pagar o custo, elas podem ser bombadas. Você pode pagar trabalhadores extras para repetir a ação. Então aqui na hora de pegar um projeto, pago um trabalhador, pego uma carta e eu posso pagar mais trabalhadores para pegar mais cartas. Então eu posso pagar aqui, mais 2 trabalhadores e pegar mais 2 cartas. A mesma coisa acontece nas tecnologias. Ela não custa nenhum trabalhador para colocar aqui
Então eu só pego uma tecnologia, pagando o custo daqui mesmo. Se eu usar mais trabalhadores, eu posso pegar outras tecnologias, pagando os custos. Algumas ações, em vez de pedir trabalhadores, vão pedir cristais, como a ação de movimento. Para cada cristal que eu pago, é mais um movimento que eu dou com meus robôs. Algumas ações executivas e também ações extras também podem receber essa fortalecida. Bom, a gente já viu uns 90% do jogo, só falta agora os entreturnos e a viagem do ônibus. Bom, relembrando o turno do jogador, começando pelo jogador azul, ele vai executar uma ação principal aqui do lado da órbita, que o astronauta dele está desse lado do tabuleiro, faz uma ação principal, uma ação executiva, acabou a vez dele, próximo jogador. Verde faz a mesma coisa, rosa também, amarelo. Fez a ação dele, normal, acabou, todo mundo fez as ações, agora o ônibus espacial ele vai se mover em direção à seta. Então ele está no 2, ele vai para o 1. E aí começa uma nova rodada com o jogador azul, executa, executa, executa. Agora, quando o ônibus espacial for se mover novamente, ele está no final, então ele vai se mover para o outro lado. Os jogadores que estavam junto do ônibus espacial vão poder viajar junto com ele, pegando essa carona sem pagar custo nenhum. Começando pelo jogador azul, ele vai escolher um local vazio, vai colocar o boneco dele, ganha o benefício e os outros jogadores fazem o mesmo. Nessa transição tem mais coisinha, mas eu falo já já. Se assim desejar, um dos jogadores ele pode ficar ali, ele não precisa viajar junto com o ônibus não. E aí uma nova rodada se inicia, começando pelo jogador amarelo, faz sua ação, faz ação, ônibus anda. E aí vai seguindo o jogo. Toda vez que o ônibus espacial se mover, independente se ele trocou de lado ou não, os jogadores podem fazer uma viagem usando suas próprias naves. Para isso que elas servem. Só que, como eu falei, é um pouco caro. O interessante é você tentar aproveitar ao máximo essa carona do ônibus espacial. Vamos ver o que são esses ícones aqui no meio. Então, o ônibus espacial viajou para cá e o jogador azul vai pegar a carona. Primeira coisa, ele vai escolher um desses tiles aqui de descoberta e colocar no mapa. Ele vai escolher esse daqui e ele tem que ficar numa distância de 3 do seu próprio rover. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. 1, 2, 3. Pronto. Imediatamente abre um novo tile. A próxima parada é a manutenção. Eu vou remover todos os meus trabalhadores que estão aqui na superfície. Esses aqui, ó, volta tudo para mim. Os trabalhadores gastos aqui também voltam. Então, na hora que eu faço essa troca de um lado para o outro, eu sempre vou recuperar os meus trabalhadores gastos. E aí sim eu vou escolher um local vazio, ganho o benefício e é também definida a minha ordem de turno. E aí todos os jogadores que forem fazer a viagem fazem isso também. Na viagem contrária, da superfície para a órbita, também tem coisa para fazer aqui. Nessa primeira parada, você vai receber os recursos de todos os seus prédios avançados. São esses que têm os upgrades e também dos prédios que tem um trabalhador seu, como as minas. Então aqui eu vou receber um verdinho e aqui um minério. Abrigos avançados te dão um cristal. Aqui é a mesma coisa, eu vou recolher todos os meus trabalhadores aqui e também os que estiverem cansados. O que muda mesmo de um lado para o outro é só essa primeira ação. Aqui você coloca um tile de descoberta e aqui você produz recursos. Quando o ônibus faz essa viagem de um lado para o outro, a gente vê que tem 3 espaços aqui. O local para onde ele vai depende do nível do nosso LSS. Então, se a nossa colônia está, nesse momento, no nível 2, quando a nave for para fazer essa viagem, ele vai para o 2. Se a gente subir de nível, agora ela vai para o 3. Então, à medida que a nossa colônia vai evoluindo, o nosso ônibus demora mais para fazer a viagem. Logo, no início do jogo, como a nossa colônia está no nível 1, sempre vai fazer de 1 para o 1. Então, todo fim do turno, a gente vai fazer a viagem de um lado para o outro. Então, o ritmo do jogo muda à medida que a gente evolui. No início do jogo, todo mundo recebe 3 cartas de objetivos pessoais. A qualquer momento, no seu turno, se você cumpriu, você fala cumpri e aí recebe os benefícios. E aí essa carta sai do jogo
E essas outras duas que sobraram, você não pode cumpri-las, mas você pode gastá-las para usar como se fosse um cristal. Gastou, saiu do jogo. Por último, temos as missões. São essas cartas aqui nos cantinhos, ó. Elas também são sorteadas no início do jogo e durante o jogo, cada vez que você contribuir para cada uma delas, você recebe o benefício impresso. Essa missão, por exemplo, cada vez que alguém contrata um cientista, ele contribuiu para essa missão. E aí você diminui o marcador umzinho. E a pessoa ganha 2 cristais. Essa missão pede para você pegar cartas de projeto e ganha 1 cristal. Diminui aqui também. E essa outra, cada vez que você faz um prédio avançado, você também contribui para ela, avança e ganha 1 cristal. Tem vários tipos de carta, algumas que deixam o jogo mais curto e outras mais longas. E finalmente chegamos ao fim do jogo. A partida de On Mars pode acabar de 2 formas: ao cumprir completamente as 3 missões ou quando o nível da colônia subir até o máximo, ou uma combinação das duas coisas. Cada vez que você cumpre por completo uma missão, você avança esse quadradinho. E alguns níveis da colônia, quando você sobe, pede que avance um quadradinho mesmo que você não tenha cumprido. Então é por isso que você consegue ativar o fim do jogo com essa mescla. Ativou o fim do jogo, é feita uma rodada final e aí vai para a pontuação. No fim do jogo, vamos ter o nosso mapa mais ou menos assim, e aí a gente vai somar diversos itens, né? A gente pode ir acompanhando por essa trilha aqui, ó. Primeira coisa é a somatória dos nossos cubos. É a mesma pontuação que a gente vai fazendo quando faz o upgrade da colônia. 3 cubos, 4 pontos. Em seguida, são as nossas naves aqui no hangar, 3 pontos por nave. Agora é a quantidade de colonos aqui no nosso tabuleiro. Você vai pegar todos os colonos do jogo, vai botar de volta aqui. E aí, aonde você ir alcançando, é o ponto que você ganha. Então aqui eu ganhei 10 pontos. Se eu tivesse mais umzinho, vou colocar aqui, me daria 15 pontos. Em seguida, pontos por tecnologia. A gente vai olhar essa pontuação aqui embaixo. Então cada um desses tiles está me dando 5 pontos. Aqui 4, 3, 2, 1. E se eu tivesse um aqui, 9 pontos, é o mais valioso. Agora as cartas de prédios avançados. Cada prédio construído me dá 3 ou 5 pontos. Se eu não tiver construído ele, eu perco os pontos. Então aqui eu estou ganhando 3, 3, 5, mais 5 e aqui eu perco 5. Depois são as cartas de cientistas. Eu consegui 2. Essa daqui me dá 3 pontos por prédio avançado de oxigênio no mapa. Tanto faz se é meu ou dos oponentes. Então aqui tem 1, 2, 3. Esse daqui não é avançado, não tem o token em cima, então é 3 vezes 3, 9 pontos. Esse daqui, 3 pontos por prédio avançado verde. Também tem 3 mais 9 pontos. E por último são os contratos. Eu só estou com um contrato. Esse contrato pede que eu tenha pelo menos um prédio avançado num complexo de 4 de abrigo, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então eu ganhei 12 pontos. Se eu não tivesse feito isso, eu perdia 6 pontos. E acabou a pontuação. Então, praticamente tudo que você faz durante o jogo vai te dar alguma coisa no final. Prédios que você constrói te dão muitos pontos durante o jogo e as outras coisas te dão esses pontos no final. Você vai somar isso tudo e quem tiver mais pontos no final é o grande vencedor. Parabéns, sua empresa foi a que mais se desenvolveu durante a colonização de Marte. Que canseiro, hein? Deu pra ver que esse aqui é daqueles bem pesadões, né? Gostaria de lembrar mais uma vez que eu propositalmente deixei de citar vários detalhes mais minuciosos do jogo para não deixar ele mais longo e mais maçante. A ideia aqui é você conhecer o jogo por alto e saber o que te aguarda nele, né? Então, se você for jogar, tem que dar uma lida no manual. Eu, na verdade, queria que o vídeo ficasse ainda menor, mas eu acho que eu falhei miseravelmente nesse regras sem regras aí. Mas vamos lá, depois conta pra mim aí nos comentários o que você achou. Bom, o jogo, apesar de ter muitas regras, quando você entende ele, tudo faz muito sentido, é bem fácil de assimilar as coisas. A arte e a iconografia criada pelo Yan O'Toole é sensacional. O jogo inteiro, o tabuleiro, é lotado de ícones e você bate o olho e você já entende. E não são ícones jogados de qualquer jeito. Tudo se encaixa muito bem
com a arte e a temática, né? Tudo remete àquela coisa meio sci-fi, aqueles displays meio futuristas. O tema, a arte e o gameplay casou perfeitamente. O Vital é mestre em fazer isso. O jogo tem 2 manuais, um completão e um outro só para iconografia e referências rápidas, e é um manual muito bom. O manual é grande, bem extenso, mas ele é muito bem detalhado, tem exemplo de tudo e é bem fácil de encontrar as coisas. Eu gostei bastante. Dos jogos pesados que eu joguei, o manual do On Mars com certeza é um dos melhores. Sobre os componentes, eu também gostei muito. Os cartonados, as fichas, os tokens, eles são bem grossos e tem uma textura diferenciada. Essa textura tem tanto nos cartonados, nas cartas e nos tabuleiros. O tabuleiro do jogador é bem grande e ele é bem organizado, ele parece meio confuso, mas tudo faz bastante sentido no jogo. E ele tem camada dupla, né? Então você pode colocar os componentes aqui, ajuda a organizar e não deixa ficar deslizando. E como você já viu, tem também diversos componentes de madeira, meeples personalizados, tem prédios, astronautas, robô, é tudo muito bonito, sensacional. E vem ainda pintado, achei maravilhoso. Sem falar que é o quê? Ó, madeira, cheirinho de madeira aqui, ó, maravilhoso. E para organizar esse monte de peças, o jogo ainda vem com um insert sensacional, muito bom para acomodar tudo. Fica facinho de montar e para guardar. Se você quiser ver a caixa, os componentes com mais detalhes, recomendo assistir o nosso vídeo de unboxing. Vou deixar o link aqui na descrição e no card. Agora falando sobre o jogo em si, eu simplesmente adorei ele. Eu estava com a expectativa lá em cima e ela foi completamente superada. Minhas últimas experiências com jogos do Lacerda foram o CO2 e Lisboa. CO2 não me agradou tanto, acho que é porque ele pende muito para o cooperativo. Já o Lisboa eu adorei, eu achei que ele tem um pouco dessa pegada do On Mars. O tema casa com a mecânica, com a história, são jogos bem complexos. Você consegue ver elementos do On Mars e do Lisboa, apesar de serem bem diferentes, você consegue ver que isso aqui é Vital Lacerda. Bom, tudo em On Mars tem uma sinergia interessantíssima. O grande foco do jogo é de fato fazer as construções dos prédios e manter ali, suprir, né, as demandas da colônia nos momentos certos. E aí vem aquilo que o autor adora fazer, né? Beleza, você tem que construir esse prédio, só que antes você tem que ter uma tecnologia, você tem que ter um recurso, mas não basta ter a tecnologia, ela tem que estar no nível tal. Beleza, consegui os recursos, consegui tecnologia, mas putz, o robô tem que estar ali perto. Mas caramba, se eu pensar direito, na hora que eu subo a tecnologia, eu ganho uma ação que pode ser a de mover o robô. Então eu consigo fazer tudo na mesma ação. Mas caramba, eu consigo fazer isso aqui, mas as minhas ações executivas estão muito fraquinhas, então acho que eu vou pegar um projeto aqui. E caramba, esse projeto casa direitinho com esse upgrade de estufa que eu estou precisando. E pô, já tem tanta estufa no jogo, então eu vou pegar aquele cientista que me dá pontos extras por estufa. Bicho, e é muita coisa para você ficar de olho. Então você começa aqui, vai para lá, e você começa a juntar tudo, começa a girar aquele redemoinho de coisa para fazer. Você tem um objetivo bem claro a cumprir. Só que no meio do jogo vão surgindo diversas oportunidades que você, cara, eu não posso perder essa oportunidade. Eu tenho que fazer isso daqui. E a todo momento ele vai te dando pequenas recompensas. Tudo no jogo você consegue uma ação secundária. Pô, andou um pouquinho, pô, ganhou tal coisa. Então a todo momento você ganha um recurso, ganha uma pequena ação. E aí você consegue ir combando 3, 4 ações de uma vez. Vai vai desencadeando aquele monte de coisa. E aí você tem que pensar bastante para já pensar, pô, quando eu fizer aquela ação, eu vou fazer isso, isso e isso em seguida. Então eu tenho que ter os recursos que vão me proporcionar fazer essa combação toda. É sensacional, só de ficar falando aqui já deu uma vontade danada de jogar de novo. Esse jogo é realmente sensacional, suprassumo dos combos e gerenciamento de recursos. E agora a parte triste, que é o valor. Nesse exato momento ele está em pré-venda pela Mosaico, e você pode adquiri-lo por R$900. E aí você me pergunta, Torugo, esse jogo vale R$900?
que já me perguntaram diversas vezes. E é uma pergunta meio difícil, porque lá fora o jogo, do jeito que ele vem já com o extra do KS, está cerca de 130 dólares. Fazendo uma conversão direta com o dólar que está hoje de 5,60, dá 730 reais. É uma conversão direta. Então, se você for pegar o jogo lá fora, tiver que pagar imposto, taxa de cartão, alfândega, com certeza ele vai passar os 900 reais. Mas continua sendo 900 reais. Então, é um valor elevado, eu acho um valor elevado para qualquer jogo. O que eu posso falar para você é que eu adorei o jogo, eu achei ele muito bom. Se você já jogou outros jogos do Lacerda e gostou, esse daqui com certeza vai te agradar. Esse aqui é aquele jogo para você dar aquela fritada, ficar 3 horas em volta da mesa gerenciando recurso. Se você gosta disso, pode ir de cabeça no On Mars e essas 3 horas de jogo vai passar e você nem vai ver. Então fica aí a minha recomendação, On Mars, um jogaço. E é isso, depois conta pra gente o que você achou desse vídeo aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @mesasecreta. E na hora de comprar seus jogos, visite a nossa loja parceira, a Boards4U. Eles entregam para todo o Brasil, tem um precinho camarada. Visite o site e fala que você viu a nossa recomendação. E agora aquele desafio, um challenge. Dá um likeão bonito, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal, que você vai estar ajudando bastante a gente. Ah, e fale também o que você achou desse formato de vídeo, da explicação sem regras. Que na verdade teve regras, eu acho que eu falhei miseravelmente. Eu queria ter feito isso aqui bem mais curto, um vídeo de 10 minutos, mas é impossível, On Mars é muita coisa. Então é isso, valeu galera, por hoje é só e até mais!